Marketing médico. O que você, médica, precisa para se posicionar no mundo digital? E com isso se destacar na internet, obviamente, aumentar o valor percebido sobre o serviço que você entrega para o mundo e poder direcionar exatamente a sua audiência para que ela entenda exatamente onde estão todos os seus pontos de diferencial, para que você realmente possa ser aquela pessoa inesquecível, construir uma marca pessoal forte, ao tal ponto que você se torna alguém incomparável, incopiável e que entrega para o mundo algo de único que só você tem. Então, o primeiro ponto que eu quero que você pense: marketing mudou muito com essa abertura de fronteiras, com toda essa liberdade que o mundo digital traz, que possibilita que a gente possa se conectar com profissionais que não estão necessariamente vivendo no mesmo espaço, no mesmo circuito que fariam parte das suas relações offline. O que acontece? Houve toda uma abertura de possibilidade para que você, profissional que presta um serviço para o mundo, seja qual for a sua especialidade, possa se posicionar de uma forma que as pessoas que chegam até o seu perfil, que encontram o seu jardim de conteúdo, possam se conectar com quem você é, com quais são as características que te definem, quais são os rituais que fazem parte da sua rotina que vão causar aquela sensação que dizem por aqui muito comumente de dar um match com as pessoas que podem se servir de quem você é. Então, o primeiro ponto, o primeiro olhar, o primeiro passo para a construção de um marketing médico voltado para um posicionamento de imagem que revela para o mundo a sua autoridade, porque essa história de pessoas que prometem a você que vão te fazer construir autoridade, elas estão um pouco equivocadas no conceito e tá tudo bem, vamos organizar essas terminologias por aqui. Marketing é a sua possibilidade de oferecer um conteúdo que oriente, que eduque, que simplifique e que inspire as pessoas a quererem um pouco mais. Ou, como dizem, um marketing de 2 passos. Aquele primeiro passo, como é que comumente acontece hoje? Com essa abertura de fronteiras, essa possibilidade de você se relacionar e consumir produtos e contratar prestação de serviço, esses que são permitidos de maneira online, com a utilização do seu celular ou de um equipamento mínimo para a construção de um setup enxuto, permite que você, dentro da telemedicina, possa atender, inclusive, além do Brasil. Então, esse posicionamento ajuda como? Porque o que acontece? Pode até ser que os seus próprios clientes, tendo mais adesão ao que você oferta, comprando mais vezes de você, seja o suficiente para você aumentar a sua possibilidade de rendimento, se destacar e ter essa vida de liberdade onde você não fica trocando tempo por dinheiro. Porque o grande problema de profissionais liberais é se trabalha, recebe, se não trabalha, não recebe. É difícil a gente conseguir aumentar o número de horas que a gente tem para servir nessa nossa prestação para o mundo e ganhar de maneira escalável. Pensa comigo, o dia tem um número limitado de horas, eu vou atender a um determinado tipo de público. Por isso, o grande diferencial que o posicionamento faz para você é que você aumenta de cara a percepção de valor sobre o seu serviço. Quando você vai tomar a decisão pela contratação de uma prestação de serviço médico que seja na área de dermatologia, por exemplo. Se alguém já teve essa contratação dessa prestação de serviço e se serviu de um profissional que super se conectou e quer recomendar o trabalho desse profissional para você, comumente a pessoa diz: olha, a doutora Bárbara me ajudou muito e o serviço dela é incrível. A pergunta que vem na sequência, e por isso a minha defesa, para que você dedique tempo para o seu posicionamento, entendendo que isso faz parte da gestão da sua carreira. Não há como você alavancar algum tipo de carreira sem ter os olhos para o que o digital pode fazer, potencializando os seus resultados. Então, eu consultei com a doutora Bárbara, experimentei muitos resultados e estou recomendando a prestação de serviço dela para
Lisiane, vou dizer, ó, a doutora Bárbara é sensacional, Lisiane, eu super recomendo. A pergunta da sequência que vai vir é: qual que é o Instagram da doutora Bárbara, Maria? Eu quero entender melhor como é que é essa doutora Bárbara, como é que é o tipo de tratamento que ela oferta, como é que é o tom de voz dela. A gente está falando de conexão. Se a conexão acontece num ambiente virtual e online, eu preciso, para ter segurança da minha escolha, encontrar pontos de conexão que me permitam perceber confiança e credibilidade nessa marca que eu estou buscando a contratação, marcar uma consulta, iniciar um novo tratamento. Então, sim, eu vou perguntar pelo jardim quando eu digo qual que é o perfil. Essa doutora está aqui no Instagram. E aí a minha defesa de que terceirizar o seu marketing é o que você pode fazer de menos recomendado. Se você está buscando essa adesão, essa fidelização, captar novos pacientes, fortalecer a sua marca pessoal, mostrar o quanto há de propósito na escolha que você fez. Porque ainda que a Simone, a Ana e a Lúcia ofereçam o mesmo serviço, cada uma delas é única nesse mundo, tem uma história muito especial, um jeito de viver, as suas próprias escolhas, pelos seus princípios, pelos seus valores, para aquilo que realmente fundamenta o propósito que tem, aquilo que eu nasci para ser. Como é que eu transbordo isso para o mundo? Por isso a minha recomendação marketing médico é sobre servir, amar e inspirar. E marketing médico, vocês da minha comunidade, não se sintam desprestigiadas porque eu estou utilizando uma linguagem, lixando a minha comunicação. Eu quero, inclusive, conclamar vocês da minha comunidade para que pensem sobre quem são as médicas de sucesso que você admira. Talvez que você até já se encantou e já é a médica da família, por exemplo, mas você sente falta quando você vai recomendar a prestação de serviço dela para uma outra pessoa, de que ela tem esse jardim de conteúdo. E esse conteúdo também vai te servir se você é um profissional que quer se destacar. E entendendo que quando você tem presença digital, quando você está por aqui, você produz o seu jardim de conteúdo. Jardim de conteúdo que, fazendo uma tradução desse método, dessa estratégia que eu criei, que faz parte de algo que realmente traz resultado para alavancar a sua carreira, é você se fazer presente no digital a partir de criar conteúdos que devem ter formatos variados para atender públicos que têm necessidades diferentes. Então, como é que você vai movimentar para cultivar esse jardim e passar a fazer diferença na vida do outro? Você é uma médica pediatra. Qual que é o assunto hoje mais falado pelos pais? Qual que seria a grande preocupação de muitos pais e que hoje provoca uma diversidade de escolhas, de caminhos e que poderíamos considerar um tema polêmico do seu nicho? Eu imagino que é a questão da vacina. Tem pais que acham que a vacina é o caminho, que é a proteção dos seus filhos, e tem outros que já têm um outro jeito de ver. Você é uma médica, pediatra, que conhece o poder de uma vacina, que sabe como é que isso funciona, que foram pesquisas, testes, experimentos, que tem cientificidade nessa proposta. E aí, a depender de qual é o lado que você defende, você vai utilizar a sua expertise, aquilo que você sabe, para orientar os pais. Porque se você é uma pediatra, você tem como cliente crianças. Mas quem decide sobre a escolha de quem vai tratar aquela criança são os pais. Então, nesse ponto, olhar para quem é a sua persona, de com quem você vai conversar, esse é o ponto. Quando eu digo que você precisa servir o mundo cultivando o seu jardim e que o segundo passo no servir ao mundo cultivando o seu jardim é ter amor por aquilo que você faz, para que você possa transbordar, dar visibilidade à sua mensagem, é porque para você se dedicar à escuta ativa das pessoas que podem se favorecer de você, entender o que é que tem sido uma dor, uma necessidade, um sonho, um desejo desse pai que vai te escolher quando estiver olhando no meio da infinidade. Se no Brasil vão ser
final do ano passado, 500 mil de médicos formados, ofertando as suas especialidades para o mundo. E aí, qualquer carreira que você for observar, a gente sabe que a concorrência está cada vez mais exacerbada. O que vai fazer com que alguém escolha você e não o seu concorrente? É a possibilidade de ter esse match com você. Pensa comigo, se você está em busca de uma solução e aí de repente você ficou em dúvida entre escolher X ou escolher Y, o que vai nortear e vai fundamentar a sua decisão? A possibilidade de consumir conteúdos que digam para você com quem você conecta. Concorda comigo que hoje existe prestação de serviço se tornando cada vez mais commodity? Não é à toa que se a gente for olhar, por exemplo, para a área de estética, não tem cada vez mais concorrentes que nem são médicos, às vezes são dentistas, às vezes até biomédicos, que eu vi recentemente, ofertando essa proposta de harmonização facial. Como é que você vai deixar de ser colocada numa balança de comparação onde as pessoas só levam em conta preço? Porque sim, é uma forma de posicionar, ser alguém que cobra mais barato ou ser alguém que oferece um serviço premium, que tem orientação, que tem direcionamento e por oferecer exclusividade e experiência, tem um preço diferenciado. Entende como é que é completamente diferente o discurso? Quando você olha para alguém que se posiciona pelo preço, e aí se a gente vai olhar para uma rotina de uma grande clínica onde não importa muito o seu rosto, importa muito essa marca forte que já se estabeleceu no mercado e que hoje esse rótulo tá entendendo que é a caminhada para que você não precise mais vender a sua hora? Se você é uma marca forte que se profissionalizou e construiu algo maior dentro do seu negócio e tem uma assinatura sobre ele, não precisa mais ser um serviço personalíssimo. Se você tem a capacidade de pegar um serviço que tem cara de commodity, que por isso é escolhido pelo preço mais barato e transforma ele numa embalagem, num empacotamento, pela construção do seu posicionamento de imagem em algo único, você vai poder cobrar o quanto vale aquilo que você oferta, sem precisar se sujeitar a uma balança de comparações, ou sem ter que nadar num mar vermelho cheio de tubarões. Pode existir milhões de ofertas de métodos para que você cuide do seu marketing digital, para que você estabeleça um marketing médico que vai fazer você ser número 1 do seu mercado e se posicionar de forma completamente diferenciada, se tornando alguém incomparável. É a sua capacidade de comunicar por aqui, de deixar claro, colocar luz sobre quem você é, sobre o tipo de prestação de serviço que você oferta e possibilitar que as escolhas por você sejam feitas com total consciência. Você não vai precisar convencer cliente, porque você tem um jardim de conteúdo onde você aparece no Stories e se relaciona, abre enquetes, caixinhas de pergunta, ajuda a resolver dores, antecipa a informação antes mesmo do seu paciente chegar até o seu consultório. Ele já tem de maneira muito clara na mente dele qual é o tipo de filosofia que você defende na sua conduta enquanto profissional. Então eu preciso, às vezes eu vou ter que mostrar o meu lado pessoal, Maria. Outro dia em mentoria uma médica me fez essa pergunta: Maria, para eu me destacar no meu mercado, eu tô vendo que agora as médicas mostram o que comem, mostram que estão fazendo atividade física, dividem com o mundo o tipo de shampoo que usam para lavar o cabelo. E aí ela começou a me dizer: Maria, mas assim é difícil, eu não quero mostrar tudo que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E não precisa. Eu fiz uma postagem recentemente. A gente não tem que nada. A gente tem que única e exclusivamente ser autorresponsável. E sim, quando a gente age com constância aqui nessa rede, a gente colhe mais resultado. Porque as pessoas estão pesquisando, investigando e muitas vezes, a depender do tipo de especialidade que você tem, pode ser que você não transpareça exatamente a sua filosofia de vida se você não se dedicar um tempo a olhar para isso aqui, não mais como uma rede de relacionamento de puro entretenimento,
mas de que é possível produzir informação que entretenha, que chame a atenção, desperte o interesse e gere conexão com a sua comunidade, para que você, além de ser vista, possa ser escolhida e recomendada. Agora entende que quem tem um jardim sem muito conteúdo torna mais difícil essa possibilidade de indicação? Porque pode ser que no passo da sua carreira você ainda está naquele ponto de que você quer lotar a sua agenda ou melhorar a qualidade dos pacientes que você tem no seu consultório hoje. Pode ser que você até já tenha uma agenda lotada, mas está dependente de muito convênios e ainda precisa se sujeitar a uma rotina de várias atividades que você não se sente muito feliz de ter que executá-las. Mas para manter a sobrevivência do seu negócio, você está preso ali naquela questão. Agora pode ser uma outra possibilidade. Você até já começou a ter essa agenda legal, está satisfeito com o que está ganhando de salário no final, mas não está tendo liberdade de usufruir de toda a carreira bem-sucedida que você já tem. Essa é uma dor muito grande de outras médicas. Eu cresci, era só uma clínica, era só um consultório, transformei num instituto e agora eu estou trabalhando mais ainda, mesmo tendo subido o preço da minha consulta, eu continuo trabalhando muitas horas sem muita liberdade para usufruir até dessa renda a mais que eu estou ganhando. E aí? E aí, quem sabe não é hora de você observar que é possível você ofertar um serviço para o mundo que não dependa de você trabalhar várias vezes para entregar aquele serviço. Mas você pode construir um grupo de desafio, talvez um programa de mentoria, quem sabe até um curso online para vender. Você trabalha, constrói uma filosofia, um método, um formato de desafio com tarefas, com etapas, com metas que vai permitir que alguém que você já serve no 1 a 1 pode de repente ser servido em grupo e aí a sua hora tem um valor exponencial, porque você vai vender para várias pessoas a hora destinada num dia específico e tem essa possibilidade que é essa grande liberdade do digital, onde você pode ofertar infoprodutos para o mundo. Eu, por exemplo, faço hoje oferta de infoprodutos para o mundo. Então, vocês podem ir me dizendo aqui nos comentários qual a especialidade de cada um, o que é oferta para o mundo, qual que é a expertise, em qual área que atua, que a gente pode pegar esse exemplo específico de qual é a demanda que você precisa responder e construir, de repente, um roteiro, talvez te dá uma ideia do que seria um calendário editorial. Você tem noção do quanto para você se manter constante é importante que você construa uma rotina estratégica? Porque eu escuto muito uma dor recorrente das pessoas que já entenderam que precisam posicionar a sua imagem para se destacarem e poderem aumentar suas rendas, que é: mas na minha rotina hoje eu não tenho tempo de dedicar para a produção de conteúdo. Como é que eu faria isso? Anota essa. Se você se disponibiliza a servir em uma live como essa, como eu faço uma vez por semana, a partir desse conteúdo, desse relacionamento com as pessoas que chegarem até a sua live, se relacionarem com você, você pode ter vários pequenos capítulos de um conteúdo que pode ser editado e transformado em um jardim frutífero. A gente já falou aqui de 3 pilares. Então, seria possível que a gente construísse pelo menos 3 novos conteúdos derivados de um conteúdo maior que a gente chama de raiz e a partir dele a gente extrai vários conteúdos que a gente chama de Nutelas. Então, a partir do momento que você começa a servir, amar e transbordar e faz isso de maneira estratégica, entendendo que a sua atividade por aqui é de acelerar a possibilidade de ser escolhida pela comunidade que você começa a se relacionar com ela. Então, o primeiro ponto é do servir, é do jardim de conteúdo e passa por você olhar para dentro da sua rede de relacionamento, da sua rotina de vida, de quais são os seus bastidores e começar a colocar luz sobre isso. Porque o que não é visto não é desejado.
Você que é mulher, assim como eu, sabe como a gente é hiperestimulado o tempo inteiro, tem uma propaganda aparecendo na nossa frente de oferta de algo que talvez a gente não tivesse nem pensando que precisava, mas aí viu a foto, viu a imagem, viu um conteúdo, uma informação que te ajudou, que fez com que você virasse uma chavinha e aí possibilita que você possa se destacar, porque a gente fica na mente. Isso é posicionamento. Posicionamento é o que uma empresa como a Coca-Cola faz, no sentido de se posicionar a tal ponto de que quando normalmente a gente pensa em refrigerante, muitas vezes a pessoa nem pensa a palavra refrigerante. Eu falei a palavra refrigerante, é provável que você talvez tenha enxergado já a lata ou a garrafinha, tem gente que gosta daquela tradicional garrafinha, não sei, mas é um ícone, é uma marca forte, que está no top of mind. O que você, professor, que atua como um educador, pode olhar para a sua rotina e entender que você pode servir a sua audiência de fatias de um queijo inteiro? Você é uma professora na área de tutoria, vamos pensar assim, é uma professora que qualifica outros professores e ainda não consegue deixar claro que esse é o seu posicionamento no mundo. Começa a ouvir quem são as pessoas que podem se servir daquilo que você buscou tanta informação, que construiu tanta bagagem, que construiu uma expertise, uma metodologia própria, algo que tem a sua assinatura. Qual que é a parcela disso que você pode colaborar com outras pessoas para que possam também ser bem-sucedidos em suas carreiras? Ou você é um professor que de repente já passou no mestrado, já passou no doutorado, já é alguém que é buscado por aqui, inclusive, por várias pessoas para tirar dúvidas, para esclarecer temáticas. Quais são as perguntas recorrentes que comumente são feitas? Você já tem o seu bloco de insights? Começa a anotar. Eu vejo muitas pessoas buscando, por exemplo, serem aprovadas em um mestrado. Você, que talvez já é um mestre, que talvez já é um doutor, como é que você pode utilizar da sua experiência, da sua rotina, dos rituais que você utilizou para ser bem-sucedido, para ofertar esse exemplo, para que mais pessoas se inspirem e queiram um pouco mais do que você entrega para o mundo? Se você é uma médica, eu dei o exemplo num vídeo, inclusive, de rios. O que eu percebo? Tem algumas médicas que se renderam ao entendimento de que os rios são uma grande possibilidade de você aumentar o alcance. Às vezes você publica um conteúdo normal, bem formatado, feito pela sua agência, que você terceirizou para cuidar do seu marketing com a melhor das intenções, e aí vem aquele conteúdo lindo, bem elaborado, um carrossel super instrutivo, onde você está ensinando, dando dicas de quais são os produtos infalíveis para fazer um skincare de qualidade. E aí você percebe que não tem zero engajamento. Experimenta colocar o seu celular lá na sua bancada enquanto você estiver fazendo o skincare e põe para gravar, vai gravando os trechos, documentando algo que faz parte de um ritual que você faz todos os dias. E ao final você salva esse conteúdo. Depois você escolhe uma música que está em alta. Eu sei que tem muita gente que ainda não sabe exatamente como olhar para a câmera, encarar e produzir esse conteúdo. Então depois disso você vai lá dentro do Reels, que já é uma ferramenta pronta para que o conteúdo seja editado lá. Então, tem lá esse conteúdo que você já salvou desse vídeo da sua rotina de skincare. Põe a sua voz fazendo uma narrativa de um conteúdo que tenha relação com isso. Por exemplo, se eu fosse alguém que atuasse na área de estética, talvez eu fizesse a minha rotina de skincare e dissesse: talvez você ache que não dá para cuidar de si mesma, de dedicar um tempo para o autocuidado, porque você acha que você nunca tem tempo para fazer tudo que precisa. E se você transformar a sua rotina de skincare em um momento de relacionamento com as pessoas aqui na internet, por exemplo, utilizando esse formato de Reels que dá tanto alcance para a sua mensagem, para ensinar algo novo para o mundo? Qual é o produto que você aconselha?
Qual é a sua atitude diante dessa coisa do cosmético? Tem tanta gente falando dos riscos de muito chumbo, de muito alumínio, seja no batom, seja no protetor solar, até no desodorante. Esse seria um super conteúdo para você demarcar um posicionamento e fixar um lugar especial na mente do seu cliente pela sua diferenciação em olhar por esse lado da questão, por exemplo. Talvez você seja um médico ou uma médica cardiologista e que está começando a acompanhar aí essa onda de muitas pessoas que querem ficar magros muito rápido e às vezes põem em risco a saúde utilizando determinado tipo de suplementação ou mesmo fazendo sobrecarga de exercícios sem antes ter uma atitude preventiva. Como é? Eu nem sei como é isso. Mas eu tenho 43 anos, por exemplo. Será que se eu decidisse praticar beach tênis sem saber o meu histórico familiar, se alguém é hipertenso ou se alguém tem algum problema de coração acelerado por qualquer motivo, será que isso teria um dano sério para a minha saúde? E será que eu tenho clareza disso? Tô dando um exemplo, porque eu tô vendo muita gente, por exemplo, praticando esse beach tênis. Será que tem que fazer uma consulta prévia? A importância de fazer um check-up anual. É um assunto chato para se tratar, mas que você pode mostrar a importância falando dos benefícios que são gerados por quem age preventivamente no cuidado com a sua saúde. Talvez na sua própria rotina, enquanto você serve o seu café, todo mundo mostra café e isso ficou chato. Depende qual que é o jeito que você vai utilizar para mostrar esse café. Eu inspirei, inclusive, algumas mentoradas minhas e hoje elas têm um café jurídico, onde elas abrem a caixinha de perguntas e depois vão para uma live para se disponibilizar a servir para responder todas essas dúvidas. É você que sabe exatamente qual é a transformação que você gera para quem se relaciona com você e aí começa a olhar para a sua rotina de trabalho como se fosse alguém que estivesse procurando uma reportagem, um assunto interessante para que essa notícia virasse uma reportagem no jornal. Se um produtor de conteúdo que você tem um pouco de relacionamento com ele, talvez um pauteiro, como a gente chamava na TV, que você já tenha uma liberdade, se ele te ligasse hoje e te falasse, olha, eu tive uma matéria que caiu, isso acontece quando, por exemplo, um entrevistado desmarca em cima da hora, e aí eu tenho uma brecha aqui na programação. O que você está fazendo de novo aí no seu consultório que você pode transformar numa notícia e contar pra gente aqui? Talvez você tenha algo que pela sua própria experiência você sugeriu que pacientes fizessem e tem um certo número de pacientes que adotaram essa rotina de vida e que estão colhendo um benefício fantástico, por exemplo, porque tomam um shot de limão. Ah, tem a polêmica do limão. Tem que tomar esse limão de manhã. Essa água tem que ser morna, não tem que ser morna. Tem risco para a sua qualidade de vida? Todo mundo pode tomar esse shot de limão que estou tomando aí? Limão, própolis. E aí a receita vai variando. Limão, própolis, açafrão. Como é que é a sua postura de médica? Você toma isso comumente? Esse shot faz parte da sua rotina? E a história agora aqui na musculação, depois de não sei quantos anos, não sei, a minha nutricionista podia estar aqui para me contar. Todo mundo tem que tomar creatina. A creatina realmente faz bem? Será que se eu tomar isso o resto da minha vida, como a minha nutricionista recomendou, você é um médico que tem uma postura que eu posso sobrecarregar algum órgão com essa suplementação? A gente tem que começar a estar interessado na nossa comunidade, na nossa audiência, para ouvir dele o que ele quer saber e que ele tem certeza que você é a pessoa com a assinatura, com o rótulo para ouvir a informação, para passar a confiança e a credibilidade que ele busca para tomar as suas decisões. Então, quando eu digo marketing estratégico, de cultivar um jardim de conteúdo, construindo algo que seja formatar o seu currículo virtual, para que as pessoas que chegam até a sua comunidade de maneira natural, ou que vêm de uma indicação de alguém que já é seu paciente, possam encontrar as informações para ter a conexão necessária, para ter um match com você, para querer de repente clicar no botão do link do WhatsApp ou te mandar um direct e passar para o segundo passo, que é de escolher você e de entregar
aquilo que você está esperando, que é essa relação de confiança, de agendar uma consulta, ou quem sabe até não seja um paciente para o seu consultório, porque comumente quando a gente começa a se posicionar, o nosso preço sobe e a gente cria uma outra demanda, uma demanda reprimida para uma oferta de um serviço com um valor talvez diferenciado que possibilite que você atenda mais gente sem precisar estar vendendo a sua hora. Então, tudo depende primeiro da sua capacidade de se posicionar e de entender que esse ato generoso de servir vem de você olhar para os pilares fundamentais de que conteúdo de valor, que está uma terminologia tão batida por aí, é aquele conteúdo que vai gerar algum tipo de transformação na vida da pessoa que você quer atender. Aquela que tem a cara do seu cliente ideal, ou como chamam por aqui, a sua persona. Quais são as dores? Aonde incomoda? Quais são os desejos? As principais dúvidas? Outro dia eu escutava uma médica dizer que as pacientes, sempre quando agendam consulta com ela, ela já passa logo o endereço do jardim de conteúdo dela, que é o perfil, para que as pacientes possam já se inteirar de muitas coisas, chegarem mais bem informadas, para não precisarem ser convencidas de protocolos ou de escolhas. Elas já chegam completamente decididas, então consultas mais otimizadas e resultados mais assertivos. Essa é uma outra dor comum de médicos que às vezes propõem tratamentos e têm dificuldade de adesão dos pacientes que não seguem aquilo que está sendo recomendado, que não dão continuidade ao tratamento e por isso não experimentam resultados. O que você hoje poderia fazer na sua rotina para ter mais adesão e mais fidelização? Captar mais as pessoas que chegam já atraídas. Quem chega hoje atraída por uma indicação de uma amiga, de uma familiar, encontra o que no seu perfil? A sua bio é clara? Qualquer um que chega sabe exatamente o que é que você oferta? O que é que você consegue promover de transformação na vida das pessoas? Seu jardim tem uma cor bem definida? A sua marca pessoal é verdadeiramente forte? As pessoas entendem que aquilo que você faz é único no mundo? Ou você está deixando transparecer que é uma commodity e precisando baixar o preço, ofertar desconto, ou ficar dependente de qualquer situação que costuma tirar o seu sono e não te fazer sentir feliz por realizá-la? Se você é uma médica que lida com implantes hormonais, por exemplo, está cada vez mais comum essa discussão. Quem são as pessoas que vão se favorecer e que devem utilizar essa técnica para terem mais performance, mais saúde e mais qualidade de vida? Todo mundo pode? Quais são os casos em que são recomendados? E aí, dentro de todas as polêmicas que existem, como, por exemplo, se eu colocar um implante e a minha família já tem geneticamente histórico de pessoas que tiveram câncer, isso tem um risco para a minha saúde? Coisas que comumente você faz na sua rotina de atender o seu paciente e responder no consultório são os pontos primordiais para você olhar para essas perguntas e entender que fazer a pergunta certa é a atitude mais assertiva para você criar um conteúdo que realmente conecta, que realmente vai ser magnético. Tanto é que quando eu comecei a dizer para viralizar no Reels não precisa fazer dancinha, vários conteúdos dando sequência nisso, e aí a gente toca no ponto de que sim, às vezes você vai precisar utilizar da repetição, porque acontece naturalmente uma filtragem de seguidores, então tem gente que te segue hoje, que não te seguia há um tempo, um conteúdo que foi publicado anteriormente pode fatalmente ser reciclado e às vezes receber uma nova formatação, algo que nasceu como um carrossel ou uma foto, um textão de legenda, pode virar qualquer outro tipo de formato, pode virar um Reels, pode virar um tema para uma live. Essa sequência do marketing médico foi muito natural. As pessoas começaram a perguntar muito de por onde começam no marketing médico e tá aqui um conteúdo no formato raiz, com mais tempo, com possibilidade para vocês comentarem, fazerem os seus questionamentos. Então aqui eu estou trabalhando 3 pilares fundamentais que eu recomendei que você utilize como fundamento no seu jardim de conteúdo.
O primeiro da geração de valor, e o conteúdo de valor não é aquele que você olha para ele e tem dosinha de publicar, mas é aquele que vai ser bom e útil para as pessoas que consomem você, no sentido de que são telespectadores aqui, ó, do seu canal de televisão, da sua programação na rede social. O bom e útil é o que é capaz de ser salvo pela sua audiência, e ele vai ser salvo porque ele despertou algum tipo de interesse e porque ele vem como resultado do segundo pilar, o relacionamento de qualidade que você estabelece com o seu cliente, com o seu paciente. Aquele tete-a-tete do consultório, que as perguntas vão se repetindo e aí tenha um bloco de anotação ou mesmo de insights no seu celular. A pergunta se repetiu, anota. Às vezes as ideias mais maravilhosas dos vídeos que são mais interessantes e que se tornam mais virais acontecem em momentos que você costuma não dar valor e não prestar atenção e não anotar. E aí o terceiro pilar é o pilar de você dar visibilidade a quem você é. E você faz isso comunicando, utilizando as várias linguagens disponíveis por aqui. Então você vai sim arrumar um tempo de talvez criar e utilizar a técnica da refeição ou do café, almoço, janta e se fazer presente nos stories em horários diferenciados para que você possa se conectar com públicos diferenciados, porque cada um tem um determinado hábito de consumo e está disponível para rolar o scroll por aqui na rede social em horários diferenciados. Então, pensar essa estrutura estratégica de se fazer presente em horários diferenciados é importante e também em recursos diferenciados. Então, é importante fazer live semanalmente? É. Se para você ainda não dá para fazer lives todas as semanas, exercite fazer uma live por mês. Vai reunindo as temáticas e abre um dia, uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias, ou dentro do cenário ideal, uma vez por semana, para que você se relacione com qualidade e possa ter essa oportunidade desse conteúdo vivo construído junto com a sua comunidade. E faça também reels. Utilize as músicas em alta, é só observar no cantinho da música que está rolando se tem uma setinha para cima. Isso vai ajudar com que tenha mais alcance. É uma ferramenta, uma funcionalidade nova e que está numa concorrência grande com a rede vizinha. Então, tem mais entrega, então não tem por que você não utilizar o Reels. Não tem que seguir nenhum tipo de regra. Você precisa definir qual que é o seu jeito de fazer, qual que é o seu diferencial e aí faz. Se é colocando um óculos, tirando um óculos, se é dando uma orientação, compartilhando com o mundo uma sequência de livros que você está lendo que está sendo transformadora na sua vida, se é para você mostrar a sua rotina de atividade física como eu estou fazendo, se é para divulgar um pouco da sua alimentação, se é para você criar um conteúdo que você mostra os seus bastidores e depois você utiliza o voice over e faz uma narrativa, constrói um texto mais motivacional, que seja mais inspiracional, tenha uma dose de pessoalidade. As pessoas não querem mais comprar marcas, mas querem fazer parte de movimentos. Isso é o grande poder de diferenciação. As pessoas que chegam a essa comunidade já entenderam que posicionamento se faz com protagonismo, que o importante é você ser você, que terceirizar o seu marketing é colocar na mão das pessoas aquilo que você precisa cuidar de mais valioso. Para onde as pessoas estão olhando por maior tempo? Para as telas de seus celulares. O que as pessoas fazem antes de marcar uma consulta na sua especialidade, antes de contratar um tipo de tratamento que você entrega? Pesquisam, buscam informações. Elas estão querendo, somos seres humanos, tribais, que viemos com essa necessidade de estarmos juntos, de pertencermos a comunidades. Então a gente quer fazer parte, ter esse senso de pertencimento. E quando a gente comunica, a gente aumenta os pontos de possibilidade de conexão, porque são muito mais estímulos do que um conteúdo estático, parado. E quando tem olho no olho, faz muito mais diferença. Não é à toa que, se você observar no seu jardim, é bem provável que uma foto pessoal sua, talvez você sozinha, talvez você com a sua família, costume dar muito mais resultado que talvez um vídeo que você se dedicou muito tempo a pensar naquele conteúdo, a gravar aquela sequência. Tá normal. As pessoas gostam de saber da pessoalidade que você tem
os seus signos, os seus significados. Por isso é tão importante você descobrir o que é que você veio ao mundo fazer e que você tem como proposta única de valor que só você tem. Quais são os motivos? Começa a observar dos elogios das pessoas que já experimentaram esse momento desse tete-a-tete com você. Quais são os motivos pelos quais as pessoas costumam recomendar aquilo que você oferta para outras pessoas que sequer te conheciam? E pensar em ser alguém que serve dentro da sua expertise, na sua rotina, no que você faz todo dia. O que é que faz parte de uma grande dúvida, de alguma coisa que costuma tirar o sono das pessoas que se conectam com você e que você pode servir sendo alguém que esclarece, porque tem todo o know-how e tem toda a expertise para entregar essa informação para o mundo. Comece a se olhar como alguém que observa aquilo que tem de único, sobre o olhar e sobre a perspectiva das pessoas que se conectam com você. Então, pesquisar é fundamental para que você realmente gere esse valor e seja alguém promovendo transformação na vida do outro. Se você é uma pediatra, como eu cheguei a pegar de exemplo aqui, provavelmente a grande dor, a depender do tamanho dessa criança que se atende, mas se for recém-nascido, uma criança mais nova, é provável que a grande dor dessa mãe seja a dificuldade de ter um sono mais tranquilo. Qual que é a técnica que você pode compartilhar com ela? Será que talvez ela precise olhar um pouco mais para ela? É uma mãe de primeira viagem e aí ela fica muito tensa, com medo de estar agindo errado, de estar faltando alguma coisa no cuidado com aquele ser e talvez essa ansiedade dela está sendo transferida para a criança e por isso o bebê não dorme? E saber se não seria um tema para você tratar um desses vários formatos por aqui. Se fosse um Reels, por exemplo, você podia se mostrar, se vestir da personagem da mãe e aí faz a cena daquela mãe que vai lá e olha o bebê várias vezes para checar, né? Põe a mãozinha assim no nariz para ver se está respirando direito. O que é que pode fazer? É diminuir luz, tenta construir as cenas e depois narrar utilizando voice-over. Imagina que Reels legal seria esse. Com grande potencial de viralizar, porque eu acho que a questão do sono do bebê para mães de primeira viagem deve ser um assunto recorrente. Passa ano, muda ano, eu sei que sem muitas tecnologias já tinha a recomendação, nem sei em qual idade, mas talvez um chazinho ajuda, mas talvez quem está precisando de chá é a mãe. Então você como pediatra precisa entender que tem que falar com quem decide. Quem decide, nesse caso, é o pai e a mãe. E será que na sua produção de conteúdo você está colocando foco em quem você atende para ser clara na informação, para que a escolha aconteça muito bem fundamentada, para não precisar de convencimento? Então tenta exercitar, olhar para o que há de interessante sobre a perspectiva de quem consome o seu conteúdo. Conteúdo de valor vai ser esse conteúdo, assim, o que é que numa frase, na consulta que você estava estabelecendo com aquele seu paciente ouro, aquele perfeito que segue a sua prescrição e que colhe muitos resultados, e que se você convidasse ele para uma live, ele falar, nossa, a doutora Ana mudou a minha rotina, porque ela me ensinou que, na verdade, o problema de sono do meu bebê era um problema de ansiedade meu. Começa a querer ser alguém que serve. Porque na medida que você serve em abundância, você vai colher nessa mesma abundância. Então, ouvidinho atento no seu dia a dia, prestar atenção nos seus bastidores, divulgar um pouco e utilizar os rituais para que as pessoas se conectem com você. Somos seres humanos que gostamos de viver em tribo, que buscamos identificação e que a repetição começa a fazer com que a gente tenha esse magnetismo e queira desfrutar um pouco mais daquele conteúdo. Então, qual é o ritual que você realiza que tem tudo a ver com a filosofia que você prega dentro da linguagem que você utiliza nas suas consultas e que você poderia construir um roteiro, produzir um conteúdo por aqui, para que quando alguém quisesse indicar o seu trabalho,
possa encontrar esse conteúdo, clicar no aviãozinho e compartilhar ele com o mundo. Então, o marketing médico que hoje vai funcionar não é o de terceirizar o seu marketing. É o de você assumir o papel de protagonista, pegar esse telefone, seu celular, começar a gravar stories, se aventurar por esse recurso do Reels, que é maravilhoso, e escolher talvez um dia para servir a sua audiência no conteúdo vivo, no formato de uma live, e colher todos os benefícios de ser visto como número 1, uma marca forte que realmente promove transformação na vida do outro. Por hoje é só, meus amores. Beijo, beijo. Tchau.